Boa noite. Médicos do Hospital João 23, aqui em Belo Horizonte, entraram em greve por tempo indeterminado a partir de hoje. Eles protestam contra as condições de trabalho e a falta de estrutura do maior pronto-socorro do estado. Ulisses saiu de Coronel Fabriciano para fazer exames na capital, mas por causa de uma alteração na pressão arterial, foi orientado a procurar o pronto-socorro do João 23. Ao passar pela triagem... A mulher só falou que era para mim poder procurar a próxima UPA, quer dizer que a pessoa morre por conta de greve. Absurdo. Por causa da situação precária no maior pronto-socorro do estado, os médicos do HPS resolveram atender somente urgências e emergências, nas especialidades de traumatologia, queimadura e envenenamento. São os próprios profissionais de saúde que fazem a avaliação dos pacientes. Nós vamos triar para definir os pacientes mais graves. Todos aqueles pacientes que se enquadrarem nesse quadro grave serão atendidos e admitidos conforme o protocolo do Hospital João 23. Aqueles pacientes que não têm risco à sua saúde ou risco de morte, eles serão encaminhados para outras unidades de saúde. Antes mesmo do início da paralisação, já foi possível sentir os transtornos que uma diminuição no atendimento do João 23 pode causar. Essa mulher que teve um princípio de AVC, acidente vascular cerebral dentro de um ônibus e precisou ser escoltada pela polícia até o pronto-socorro, foi atendida. Mas os profissionais do local orientaram aos policiais que encaminhassem ocorrências diferentes para outras unidades de saúde. O corredor está lotado, cheio de pacientes no corredor, pacientes no chão, deitados no chão. Então é uma situação precária no momento atual. Os elevadores não estão funcionando adequadamente, a tomografia não está funcionando, o hospital está super lotado. Na semana passada, por exemplo, o tomógrafo parou, a gente tem que tirar um paciente daqui do hospital, onde ele teria um atendimento em alguns minutos e transportá-lo para uma outra instituição pública para realizar uma tomografia, para depois ele retornar para talvez ser operado aqui no hospital. A paralisação, segundo os médicos, só termina quando o governo melhorar as condições de trabalho. Correr atrás mesmo, reivindicar as coisas melhorarem, tanto para ele como para nós. Os professores da educação infantil de Belo Horizonte decidiram em assembleia hoje à tarde suspender por um dia a greve da categoria. Um novo encontro foi marcado para quinta-feira, quando eles vão definir se continuam com a greve. Enquanto isso, amanhã as aulas vão acontecer normalmente. Uma reunião com o prefeito foi marcada para essa quarta-feira para a retomada da negociação. Os professores reivindicam mudanças no plano de carreira e cobram a equiparação salarial com os educadores do ensino fundamental. Nesta terça, vereadores tiveram um encontro com o prefeito Alexandre Calil e ficou acertado que os professores que voltarem às salas de aula até sexta não terão o ponto cortado. A condição é de que as aulas perdidas sejam repostas. E depois de 55 anos, com aulas dentro de containers, finalmente os alunos de uma escola estadual de Juiz de Fora voltaram à sala de aula normal. Isso só foi possível após o Ministério Público ajuizar uma ação contra o Estado. Os alunos das 7 turmas da Escola Estadual Ana Salles já estão estudando nas salas novas. Eu acho que a escola ficando muito bonita e vai ser mais legal, né? Mais divertido com uma escola nova. Eu estou muito feliz, né? E a escola está muito bonita. Foram 55 anos funcionando em containers. Ano passado, o Ministério Público ajuizou uma ação contra o Estado para que a escola fosse reformada. De acordo com a promotoria, dentro das salas antigas, as temperaturas no verão podiam chegar a 55 graus. Foram construídas 4 salas de aula, biblioteca, cozinha e refeitório. O investimento foi de R$ 544 mil. A estrutura pode contribuir com o aprendizado dos alunos. É um espaço bem arejado, fresco, né? Que esse espaço antigo fazia 55 graus dentro das salas. Agora as salas estão todas arejadas. A gente ainda está colocando as coisas no lugar. As crianças, ao ver, né, a escola nova, eles ficaram assim com aquela sensação de que estavam entrando num mundo encantado, né? Porque a diferença é muito grande da parte velha com essa parte nova. Após a conclusão da primeira parte da obra, a direção da escola já prepara a documentação para licitar a segunda etapa. Agora, só a área administrativa funciona nesse setor antigo da escola. Ainda faltam mais 2 salas de aulas,
laboratórios de ciências e informática, a parte administrativa, né? Secretaria, supervisão, direção e os banheiros. Uma senhora foi atropelada por um ônibus e morreu nessa tarde no bairro Floresta, aqui em Belo Horizonte. Veja o desespero das pessoas ao verem a idosa presa debaixo do ônibus. Foi depois da chegada de socorristas voluntários que o motorista foi orientado a retirar o coletivo. Enir Batista, de 78 anos, foi atropelada na Avenida Assis Chateaubriand. A idosa tinha saído de um salão de beleza e, ao tentar atravessar a via, foi atingida pelo ônibus. Segundo testemunhas, a vítima, que tinha dificuldades para se locomover, atravessou fora da faixa e o sinal estava fechado para pedestres. O motorista do coletivo ficou em estado de choque. Enir teve as 2 pernas dilaceradas. A equipe do SAMU tentou reanimar a vítima, que não resistiu aos ferimentos. Em Pouso Alegre, no sul de Minas, um motorista atropelou 5 pessoas, agrediu uma delas e fugiu. As imagens são impressionantes. 4 pessoas estão na calçada quando o carro aparece do nada e atropela todos que estão na porta da empresa. Veja por outro ângulo como o acidente aconteceu. O carro estacionado arranca, vai atrás da bicicleta e a arrasta na contramão antes de atingir as outras vítimas. Depois do atropelamento, o motorista sai do veículo e ainda agride o ciclista caído ao chão. O suspeito discute com as pessoas na rua e foge a pé. Segundo a polícia, o motorista Tiago da Silva Ferreira, de 33 anos, não aceitou o envolvimento da ex-mulher com o Gessé Ferreira Soares, de 29 anos, que aparece nas imagens de bicicleta. As vítimas foram socorridas e o motorista do carro ainda não foi encontrado. Um homem foi preso em Três Pontas, no sul de Minas, depois de bater o carro na traseira de um caminhão estacionado. Segundo a polícia, ele não tinha habilitação e estava com sinais de embriaguez. Veja as imagens. Repare que o veículo segue pela Avenida Prefeito Nilson Vilela, em Três Pontas, e vai parar na traseira de um caminhão que estava estacionado no local. Populares que estão na calçada vão conferir o prejuízo. Uma ambulância e a Polícia Militar são acionados. A PM informou que o motorista teve um corte no rosto e outros ferimentos pelo corpo. Ele foi levado até o pronto atendimento municipal. Ainda segundo a polícia, o motorista apresentava hálito etílico e sonolência. Ele não tinha carteira de habilitação e acabou sendo preso. Uma moto foi furtada em Divinópolis, no centro-oeste do estado. Veja a tranquilidade do ladrão. O ladrão se aproxima da moto. Ele senta e logo coloca um objeto na ignição. A moto liga. Note que o farol e a seta estão acesos. O rapaz fica de pé. Ele coloca o capacete e em seguida sai tranquilamente na moto. Uma operação da Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em 5 cidades do sul de Minas. A operação, chamada Impacto, teve como objetivo tirar de circulação suspeitos por crimes como estelionato e tráfico de drogas. Só em Varginha foram cumpridos 3 mandados de prisão e 3 de busca e apreensão. O alvo aqui, segundo as investigações, se trata de um adolescente que seria traficante aqui na região do bairro Imaculada Conceição. Os policiais, nesse momento, cumprem um mandado de busca e apreensão dentro do imóvel e, segundo as informações, já encontraram um celular que teria sido roubado aqui na cidade de Varginha. Além do celular que teria sido roubado de dentro da casa de um policial, também foram apreendidas porções de maconha e de crack. O menor foi apreendido e levado para a delegacia. Em Três Pontas, 7 pessoas que, segundo a polícia, fazem parte de uma quadrilha de estelionatários foram presas. De acordo com a polícia, os suspeitos aliciavam usuários de drogas para eles liberarem os nomes para a prática dos crimes. Depois que eles verificavam que essas pessoas tinham nome limpo, eles se dirigiam com essas pessoas até as agências bancárias, aqui de Três Pontas. Algumas também levaram até Lavras e Pouso Alegre, onde faziam abertura de contas.
As investigações, que foram paralelas, iniciaram em dezembro do ano passado. Sérgio Henrique Pinheiro, mais conhecido como Zeca Urubu, de 42 anos, e a mulher dele, Regiane da Silva, de 36 anos, foram presos em flagrante. O casal, segundo a polícia, organizava o esquema. Em Alfenas, os policiais cumpriram pelo menos 3 mandados, um deles contra um suspeito de tentar sequestrar a gerente de uma agência bancária. Eles subtraíram o celular da gerente e este celular foi localizado. E na posse de um deles, que confessou a participação e o envolvimento dos demais. Em Boa Esperança, os policiais cumpriram os mandados contra um grupo que, segundo a polícia, matou uma mulher na cidade e ainda colocou fogo no corpo dela. Antes, os suspeitos teriam praticado sexo com a vítima. Nós tínhamos 16 mandados de prisão a cumprir, cumprimos 13 desses 16 mandados. E uma operação conjunta entre as polícias civil, militar e guarda municipal de Cordeirópolis, no interior de São Paulo, terminou com a prisão de 3 suspeitos de participarem do ataque a uma agência bancária em Campo do Meio, no sul de Minas. Foram 2 homens e uma mulher detidos. Eles teriam participação aos ataques a bancos durante a madrugada de segunda em Campo do Meio. A polícia investiga se eles são integrantes de uma organização criminosa que age dentro e fora dos presídios. Todos vão ser encaminhados para Minas. Segundo a polícia, um dos suspeitos teria procurado o hospital de Cordeirópolis. Ele estava baleado na perna e contou que tinha sido vítima de um disparo acidental. A PM foi acionada e desconfiou da versão. Ele estava acompanhado da mulher e de outro homem que seria empregado do casal. As versões contadas por cada um não batiam. O homem e a mulher foram encaminhados para a delegacia da cidade. Já o suspeito baleado foi levado sob escolta policial para a Santa Casa de Limeira. Nessa segunda, o BOPE de Belo Horizonte teve que ser acionado para detonar os explosivos que os bandidos deixaram para trás em Campo do Meio. Os artefatos foram deixados nos caixas eletrônicos e nos cofres das agências. O valor do prejuízo com as explosões ainda não foi divulgado. Um suspeito foi baleado e morreu no local. A menor temperatura registrada no estado hoje foi em Caldas, no sul de Minas, 9,5 graus. À tarde, a máxima foi de 33 no norte do estado. Amanhã o tempo deve ficar claro a parcialmente nublado aqui na região metropolitana, mas nas outras regiões do estado. Veja agora a previsão para esta quarta-feira. O tempo deve ficar nublado a parcialmente nublado na zona da mata e no leste de Minas. Nas outras regiões, o sol predomina. Baixa umidade do ar no oeste, no Triângulo e no noroeste do estado. Em BH, mínima de 15 e máxima de 27 graus. Os termômetros vão de 19 aos 28 em Romaria, de 13 a 26 graus em Mariana. Oscilam entre 16 e 28 em Couto de Magalhães de Minas. E em Januária, mínima de 17 e máxima de 32 graus. Dia 12 de junho, além do Dia dos Namorados, é também Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Veja agora as condições em que o menor de idade pode ser inserido no mercado de trabalho. A Thaís frequenta a turma do curso de vendas do Senac. Ela tem 15 anos e trabalha na condição de menor aprendiz. Aqui a gente aprende várias coisas que aprimoram o nosso conhecimento e que dá novas oportunidades. O Senac desenvolve o programa de aprendizagem profissional comercial em todo o país. Esse trabalho está de acordo com a lei da aprendizagem e contribui com a inserção de jovens com a idade entre 14 e 24 anos no mercado de trabalho. Ele tem a parte teórica e a parte prática aqui dentro do Senac. Ele faz com que tenha todo o ensino voltado à profissão que ele está exercendo dentro da empresa, ou seja, todo o conhecimento
teórico aqui, ele vai aplicar dentro da empresa a qual ele está trabalhando. Além disso, nós também pensamos sempre na formação do cidadão. Então, ele tem trabalhos voltados à questão ética, à questão social, de como conviver melhor dentro da sociedade. O caminho para que o interessado ingresse no programa de aprendizagem é através de uma empresa que contrate o jovem aprendiz. O aluno que quiser participar, ele tem que procurar uma empresa que foi notificada pelo Ministério do Trabalho, porque ela vai fazer uma contratação em regime especial, que é esse aprendiz, né? Ele deve ter entre 14 e 24 anos. No SENAC, nós adotamos como prioridade o jovem de 14 a 18 anos, que também está fazendo a escola regular. A Constituição Federal autoriza o trabalho do menor de idade, a partir dos 14 anos, na condição de aprendiz. Dos 16 aos 18, é proibido o trabalho no período noturno ou em condições insalubres ou perigosas. Em todos os casos, é necessário ter compatibilidade com a frequência na escola. O conselheiro tutelar aponta outro caminho para a inserção de menores de idade no mercado de trabalho. Em Juiz de Fora, além do jovem aprendiz e além do estágio, existe o PROMAD, que é um trabalho da prefeitura para os adolescentes, onde também se pode trabalhar a partir dos 14 anos, onde eles têm curso de capacitação e também trabalho em serviço administrativo da prefeitura. Os órgãos de proteção à criança e o adolescente em Juiz de Fora vêm lutando contra o problema do trabalho infantil. Hoje em Juiz de Fora, o principal combate ao trabalho infantil está sendo com as mães que infelizmente estão levando as crianças para a rua para se vender balas. O Conselho Tutelar desde 2016, junto com toda a rede de proteção, nós temos feito um trabalho no sentido de cessar essa violação. Nós temos obtido alguns êxitos, mas ainda precisa muito avançar nesse sentido. Faltam 2 dias para o começo da Copa do Mundo. Enquanto os atletas se preparam lá na Rússia, aqui, do outro lado do mundo, os comerciantes comemoram o aumento nas vendas de produtos esportivos e televisores. A competição deve movimentar 125 milhões de reais na economia mineira. Ângela já comprou quase tudo para torcer pela seleção brasileira. Agora, quando está chegando perto, né, aí parece que o espírito da Copa vai tomando conta. E como eu tenho comércio, a gente tem que agitar o pessoal, né? Mas meus filhos querem também alguma coisinha para pôr em casa, para assistir os jogos, para ficar bem legal. Nesta loja, as vendas aumentaram 70% depois dos últimos amistosos da seleção. Esse chapéu é um dos produtos mais procurados. A expectativa do gerente é alavancar as vendas com os produtos que estavam encalhados desde a Copa de 2014. Esse ano o patrão quase que não comprou nada, porque o estoque ficou muita coisa, né, da Copa de 2014. A expectativa da gente é que o estoque acabe, né? Acabe e que a seleção seja campeão, né? Também. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo espera que a Copa do Mundo movimente, só no varejo de Minas Gerais, 125 milhões de reais. Quanto em 2014 nós observamos principalmente o setor de serviços, de uma forma geral, restaurantes, bares, o setor de hotelaria se beneficiarem com a movimentação dos torcedores aqui no Brasil, dessa vez nosso objeto de análise, que foi o varejo, possui um fator positivo a mais, justamente porque os consumidores buscam, né, itens do comércio varejista, como os televisores, artigos de vestuário esportivo, aquelas lojas de adereços, bandeiras, cornetas. E com a chegada da Copa do Mundo, não são só os adereços que estão em alta no mercado, não. Os eletroeletrônicos são os responsáveis por praticamente metade do faturamento durante todo o período da Copa. Essa loja acompanha o crescimento nas vendas. Um aumento grande, inclusive a gente se preparou muito para isso, os estoques das lojas estão bem cheios, porque a gente percebe que dentro do comportamento do consumidor ele quer levar o produto na hora. A expectativa do varejo como um todo nossa é que o Brasil avance na Copa e que essa expectativa de compra continue, né? O Brasil vai evoluindo e a venda vai aumentando junto. Daqui a pouco vocês vão conhecer histórias de amor e de inspiração para este dia 12 de junho. Depois do intervalo, nós voltamos já já. Hoje, dia 12 de junho, dia dos namorados, o Jornal da Alterosa preparou uma matéria especial. Vocês vão ver agora histórias de casais que nos mostram que não há limite para o amor. Não há problema que não seja superado e nem idade para ser feliz. Uma família feliz e cheia de planos.
Aqui nesta casa transborda o amor que supera qualquer obstáculo. Anderson foi baleado em um assalto e passou a viver em uma cadeira de rodas. Isso quando ele e Natália tinham 2 anos de casados. Apesar do choque, das dificuldades da rotina e problemas para engravidar, nada de desistir. E vieram os gêmeos, Gabriela e Pedro, hoje com 3 anos. Eu fiquei entre a vida e a morte, né, praticamente. E ela ao meu lado, ela me deu um suporte muito bom, né? Eu sabia em quem eu poderia, né, confiar. E foi muito bacana. Tá sendo ainda, né? Sempre, né? Eu precisei ser companheira, precisei estar do lado dele mesmo, me colocar no lugar dele para podermos enfrentar isso juntos, né? Não há mesmo limite pro amor. Ele está ali e ali também, com todas as suas faces. O amor companheiro. Se ajudam, é a questão do companheirismo, da lealdade. Que compreende. De estar ali, um ao lado do outro, apoiando, compartilhando a vida, né? Aceitando os defeitos. Que é muito bem-humorado. Cara, o amor é isso aqui, essa mulher bonitona e eu bonitão, e é isso, a gente se junta e vai ser feliz e pronto. O amor que faz bem. Ter alguém, gostar de alguém, faz muito bem a alma. Amor é tudo, né? Sem amor não é nada. Ele é tudo e em qualquer idade. É só olhar o sorriso e o carinho de seu Gabriel e Dona Laura. Ele amando aos 102 anos e ela aos 88. Eram viúvos. Se conheceram em 2014 e se casaram na igreja com o apoio de filhos, netos e bisnetos 2 meses depois. O cupido foi a neta dele, que era médica dela. E se cabe mais um dos tantos e lindos clichês sobre esse sentimento, lá vai. Foi sim, amor à primeira vista. Eu, depois de 68 anos casado, queria casar de novo. Aí encontrei essa menina que me agradou. Amor, amor. Amor bastante. Muito amor. Eu vou implicar com o outro. E temos assim... Brigar menos possível. Não, os nossos gênios são assim muito... iguais. Nós gostamos das mesmas coisas. Nós gostamos de dançar, nós gostamos de sair, temos muitos amigos. Ele ficou casado por 68 e agora como é que vai ser com a senhora? Tá comigo, 68. O máximo que Deus puder nos dar. Se tem segredo, tá aí, né? O JA termina aqui, você fica agora com as notícias nacionais no SBT Brasil. Eu tô de volta amanhã a partir das 7h15. Boa noite para você e até lá. Tchau.